As chamas da lareira lançavam sombras dançantes pelas paredes de pedra do casebre. O vento assobiava lá fora, como se sussurrasse segredos antigos. Miguel, um homem de meia idade, pele marcada pelo tempo e olhos cansados, segurava um papel amarelado entre os dedos trêmulos. Aquela noite era diferente. Desde que sua família caiu em desgraça, a pobreza o consumia como um incêndio implacável. Dívidas se acumulavam. Sua esposa, enferma, mal conseguia se levantar da cama. Os filhos dormiam sem jantar. E então, como se o destino brincasse com ele, um estranho surgiu em sua porta. Vestia um terno preto impecável apesar da lama das ruas. Seu rosto era pálido, olhos fundos e um sorriso que parecia saber demais. Ele deslizou um pergaminho para Miguel, como quem oferece um copo d'água a um moribundo no deserto. Assine e suas dívidas desaparecerão, disse o estranho, sua voz como um eco abafado. Miguel hesitou. A proposta parecia absurda. Nenhum dinheiro, nenhum pagamento, apenas uma assinatura. Mas a fome que corroía sua casa falava mais alto. Ele pegou a pena, sentindo um arrepio gelado subir pela espinha. O que acontece depois? Murmurou a ponta da pena tremendo sobre o papel. O homem sorriu mais largo, como se estivesse esperando aquela pergunta. 7 anos. Você terá tudo o que deseja por 7 anos. Depois, voltarei para acertarmos as contas. O tempo pareceu parar. Miguel sentia que algo estava errado, mas a miséria o esmagava. O grito de fome de seu filho mais novo cortou o silêncio. Sem pensar mais, ele assinou. No instante em que a pena riscou o papel, o estranho desapareceu como fumaça ao vento. Um arrepio percorreu seu corpo. Algo havia mudado. Na manhã seguinte, quando abriu a porta, encontrou uma bolsa de ouro brilhando, sob o sol. As dívidas? Pagas. A comida? Abundante. A doença da esposa? Sumira. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu o gosto da felicidade. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. 7 anos. E então o quê? Os 7 anos passaram como um sussurro ao vento. Miguel prosperou como nunca antes. Sua casa de madeira foi substituída por uma bela mansão de pedra. O celeiro estava sempre cheio, seus filhos bem vestidos e sua esposa radiante. Ele se tornou respeitado, admirado, invejado. Mas no fundo de sua alma uma sombra crescia. O relógio da torre da cidade bateu meia-noite. Miguel, sentado à beira da lareira, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O momento chegara. Uma batida ecoou pela casa. Ele se levantou devagar, o coração pesando como chumbo no peito. Caminhou até a porta, sentindo os pés hesitarem a cada passo. Quando a abriu, lá estava ele. O mesmo homem de terno preto, o mesmo sorriso enigmático, mas agora seus olhos pareciam ainda mais profundo, vazios. Miguel, meu caro, disse o homem, entrando sem ser convidado. Está na hora do nosso primeiro acerto. Miguel engoliu em seco. O que você quer? Meu ouro, minhas terras? O homem soltou uma risada baixa. Miguel, você já sabe o que eu quero. De dentro do bolso tirou um pequeno frasco de vidro. No líquido âmbar que preenchia o recipiente, algo se movia, como um reflexo dançante. O homem girou o frasco entre os dedos. Sua primeira memória. Miguel sentiu um frio na espinha. Qual memória? Uma simples. O dia em que segurou seu filho mais velho pela primeira vez. O ar ficou pesado. Miguel tropeçou para trás, a mente girando. Ele ainda se lembrava da sensação do calor daquele pequeno corpo frágil, do cheiro suave de recém-nascido. Mas e se essa lembrança desaparecesse? Eu não posso. O homem inclinou a cabeça. Você já aceitou. O acordo foi feito. Lá, fora um trovão ressoou. Miguel sentiu uma vertigem súbita. Sua mente ficou turva por um instante. Quando piscou, o frasco na mão do homem brilhava intensamente. Pronto. Miguel levou a mão à cabeça. Algo estava errado. Ele tentava se lembrar do nascimento de seu filho. Mas tudo que vinha à mente era um vazio, como se aquele momento jamais tivesse existido. O homem guardou o frasco dentro do paletó e sorriu. Nos vemos em breve, Miguel. E então, desapareceu.
Miguel ficou ali, tremendo. O vazio na sua memória era real. Era como perder uma parte de si. E ele sabia que aquilo era só o começo. Os dias passaram, mas Miguel não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Ele via seu filho mais velho correndo pelo campo, via seu sorriso, ouvia sua risada, mas não conseguia lembrar do dia em que ele nasceu. A memória simplesmente não existia mais. Ele tentou ignorar. Convenceu-se de que valia a pena. Sua família vivia com conforto, seus negócios prosperavam. Mas então a segunda cobrança veio. Era uma noite silenciosa, e Miguel estava no escritório de sua casa, contando moedas de ouro. O brilho delas refletia nas paredes quando uma brisa gelada percorreu o ambiente. Ele soube, antes mesmo de olhar, que o homem havia retornado. Miguel. A voz arrastada ecoou. Ele fechou os olhos e respirou fundo antes de se virar. O homem de terno preto estava ali, segurando outro pequeno frasco. Estou aqui pelo nosso segundo pagamento. O coração de Miguel disparou. Qual memória agora? O homem sorriu e girou o frasco nos dedos. O dia do seu casamento. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. A lembrança de sua esposa entrando na igreja, do vestido branco brilhando à luz das velas, dos votos sussurrados. Tudo prestes a desaparecer. Isso não pode ser justo, murmurou. Justo? O homem deu um passo à frente. Você recebeu tudo o que pediu. Agora é só pagar o que deve. Miguel sentiu um calafrio. Ele olhou para a porta como se pudesse fugir, mas sabia que era inútil. Com um nó na garganta, fechou os olhos. De repente, um arrepio percorreu sua pele. A sensação foi diferente da primeira vez, como um pedaço dele sendo arrancado. Quando abriu os olhos, viu o brilho do frasco se apagando. Já foi, Miguel piscou algumas vezes. Tentou se lembrar da cerimônia, do toque das mãos da esposa, do momento em que a viu pela primeira vez vestida de noiva. Nada. Só um vazio gelado. O homem sorriu e guardou o frasco. Nos vemos em breve. Então desapareceu novamente. Miguel ficou ali respirando pesado. Ele correu até o quarto e encontrou sua esposa dormindo, pacífica. Ele sabia que a amava, mas não lembrava por quê, e aquilo o aterrorizou mais do que qualquer coisa. Os meses passaram, e Miguel já não era o mesmo homem. Ele tinha tudo o que um dia sonhara: riquezas, terras, poder. Mas cada vez que se olhava no espelho, via um rosto que parecia mais vazio. Algo dentro dele estava desaparecendo, e ele sabia exatamente o que era. Então, em uma noite chuvosa, enquanto Miguel tentava se distrair bebendo vinho em seu escritório, o relógio soou 3 badaladas. Um vento gelado percorreu a sala e ele nem precisou se virar para saber que o homem de terno preto estava ali outra vez. Já está na hora? Miguel perguntou, sentindo um gosto amargo na boca. O visitante apenas sorriu, puxando um novo frasco do bolso. Hoje venho por algo especial, Miguel. Algo que moldou quem você é. Miguel fechou as mãos com força, tentando conter o medo. O que você vai levar desta vez? O homem girou o frasco nos dedos, os olhos brilhando como brasas. A memória do rosto da sua mãe. Foi como se um raio atingisse Miguel. Ele ficou sem ar, sentindo o estômago revirar. Não, isso não. Ele tentou negociar, implorar, oferecer mais ouro, mais terras. Mas o homem apenas deu um passo à frente, implacável. Não se preocupe, disse ele, em um tom quase gentil. Você não sentirá falta do que não pode lembrar. Miguel sentiu uma onda gelada varrer seu corpo. Seus olhos se arregalaram quando algo dentro dele se apagou para sempre. Ele sabia que tinha uma mãe. Sabia que a amava. Mas não conseguia mais ver seu rosto em sua mente. O homem guardou o frasco e sorriu. Nos vemos em breve. Dessa vez, quando ele desapareceu, Miguel não ficou apenas aterrorizado. Ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, um vazio absoluto, porque agora ele sabia que não era mais apenas suas memórias que estavam indo embora. Era ele. Miguel já não era o mesmo homem que um dia sonhara com riquezas. Seu império crescia, mas sua alma murchava. O ouro que um dia o fez se sentir poderoso, agora parecia apenas metal frio e sem vida.
Ele andava pelas ruas de sua cidade e via rostos conhecidos, mas não se lembrava dos nomes. Amigos de infância o cumprimentavam, mas suas vozes pareciam de estranhos. A sensação de vazio o consumia. Ele sabia que havia perdido algo essencial, mas não conseguia lembrar o quê. E então, como um relógio que nunca falha, ele veio. O homem de terno preto apareceu mais uma vez, desta vez sem sorrir. Você sabe por que estou aqui, Miguel? Miguel respirou fundo. Ele sabia. O que ainda me resta? Perguntou com um nó na garganta. O visitante tirou do bolso um último frasco vazio e o girou entre os dedos. Seus olhos faiscaram. Você? Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Como assim? Eu? Suas memórias, seus desejos, seus medos. Tudo o que faz de você. Você, Miguel, sentiu o peso daquelas palavras. Lutou contra o impulso de fugir, mas não adiantaria. O acordo havia sido feito. O homem se aproximou e, com um simples toque em sua testa, Miguel sentiu um frio profundo. Sua mente ficou nebulosa. Seus pensamentos se dissolveram como fumaça ao vento. E então, silêncio. Ele ainda estava ali. Seu corpo ainda existia, mas sua essência havia sido levada. O homem de terno preto fechou o frasco, satisfeito. Foi um prazer fazer negócios com você. E desapareceu. Na manhã seguinte, os criados encontraram Miguel sentado em sua cadeira de ouro. O olhar vazio, como se fosse uma casca oca de alguém que um dia existiu. Ele ainda respirava, ainda caminhava. Mas Miguel já não estava ali. E ninguém nunca soube para onde ele havia ido.